Neste vídeo, a gente vai aprender a interpretar o resultado das funções marginais, que nada mais é do que a derivada de alguma função de caráter administrativo, econômico ou afins, tá? Então, a primeira função que a gente define aqui é a função custo marginal, certo? Então, essa função nada mais é do que a derivada de uma função custo. Então, em posse de uma função custo, o que que a gente vai fazer? A gente tá aqui uma função custo do terceiro grau. Nesse primeiro passo, o que que a gente vai fazer? A gente vai calcular a derivada primeira dela, certo? Quando a gente calcular a derivada primeira, a gente vai obter uma função derivada. Só que o que é que geralmente a gente está interessado em calcular? A variação em algum ponto específico, né? O custo marginal em algum ponto específico. Então, o que é que a gente vai fazer? Aqui a gente está, por exemplo, fazendo no ponto de x igual a zero. Então, o que é que eu faço? Eu pego minha função derivada e nessa função derivada eu substituo x por 10. Quando a gente fizer esse processo do custo marginal em 10, a gente vai obter, depois vocês conferem, refaçam o exemplo, 293. E utilizando as nossas definições, conceitos já vistos em sala, a gente pode entender o custo marginal como uma aproximação da variação do custo dividido pela variação em x. Lembrando que a gente sempre está considerando uma variação pequena para poder fazer essa aproximação aqui, tá? Então, a derivada da função custo, que a gente está chamando agora de custo marginal, ela é uma aproximação, certo? Da variação do custo sobre a variação na quantidade, a variação em x. Na análise marginal, a gente está interessado na variação de uma unidade de produção, ok? Então, nesta e nas análises subsequentes, a gente vai considerar na hora de analisar uma variação de uma unidade no produto. Então, o custo marginal, então, vai ser, fazendo ΔX igual a 1, o custo marginal, num ponto x qualquer, ele vai ser aproximadamente igual à variação do custo, porque eu estou considerando uma variação de uma unidade aqui. Eu escrevo a variação do custo dessa forma. É o ponto x mais uma unidade, que é o tamanho da variação que eu estou considerando, menos o valor do custo no ponto original, que é a segunda parcela aqui dessa variação. Então, esse custo marginal que a gente calculou, ele é aproximadamente igual a essa variação aqui, ó. A variação do custo de 10 mais 1, que vai ser o custo da 11ª unidade, menos o custo da 10ª unidade. Eu vou fazer essa continha aqui e vou obter 292,81, que é aproximadamente igual a 293. Vejam que aqui é uma aproximação, certo? Então, a gente vai se aproximar desse valor da variação do custo a partir do cálculo do custo marginal. O que é que isso vai dizer para a gente? Que o custo de produzir uma unidade adicional, o custo de produção da 11ª unidade é igual a 292, certo? É o custo de produção de uma unidade adicional a partir da 10ª unidade, ou seja, a 11ª unidade, ok? Então, é essa a interpretação do resultado que a gente tem que ter. A nossa segunda função marginal aqui é a função receita marginal. Novamente, vai ser a derivada da função receita. Receita marginal nada mais é do que a derivada da função receita. Aqui no exemplo, a gente tem o quê? Uma função receita quadrática,
foi que eu fiz nesse passo aqui? Eu fiz a derivada dessa função, R' de x, que é igual à receita marginal, que a gente pode utilizar essa notação aqui. Isso vai me dar essa expressão aqui, uma função derivada, menos 4x mais 1.000. E, novamente, pode ser que eu esteja interessado não só em descobrir o valor da receita marginal ou do custo marginal, mas também de calcular isso em um ponto específico. Aqui a gente está calculando no ponto x igual a 50. Então, a gente pega o 50, substitui na minha função receita marginal e vai obter que a receita marginal no ponto 50 é de 800, certo? E, novamente, a gente pode fazer a interpretação da receita marginal ser uma aproximação da variação da receita dada uma variação na quantidade, a variação em x. E, novamente, na análise marginal, a gente está interessado em variações unitárias, variação de uma unidade. Então, a gente vai considerar ΔX igual a 1. Logo, a receita marginal vai ser igual aproximadamente à variação da receita, considerando uma unidade. Então, essa variação da receita é dada por essa expressão aqui. Receita de x mais 1 menos a receita de x. Quando a gente fizer esse cálculo aqui, a gente vai calcular a variação da receita no ponto 51 menos o ponto 50, resolvendo, lembrando que aqui eu utilizo a minha função receita de x, certo? E aqui eu uso a minha função R' de x, porque aqui é a variação da receita e não da receita marginal. Quando a gente fizer esse processo de substituição, a gente vai encontrar que a variação da receita foi de 798. Então, o que é que a receita marginal está dizendo para a gente? Note que isso aqui é aproximadamente igual a 800 que eu tinha calculado a partir da receita marginal. O que é que esse resultado diz para a gente da receita marginal? Certo? Que a receita marginal no ponto 50, igual a 800, ela vai representar aproximadamente essa variação da receita, ou seja, é o aumento da receita decorrente da venda da unidade 51, certo? Então, se eu aumento uma unidade a partir da unidade 50, eu vou ter uma variação da receita de 798 ou aproximadamente de 800. Análise semelhante ao caso anterior. E aqui a gente tem as funções marginais, que é a função propensão marginal a consumir e a propensão marginal a poupar. Para isso, a gente precisa das funções consumo e da função poupança, certo? Então, para a gente calcular a propensão marginal a consumir, ela vai ser a derivada da função consumo. Em relação a quem? Em relação a y. Lembrando aqui que, nesse caso, y representa a renda disponível. O que é a renda disponível que a gente já conversou? É a renda pós-tributação, pós-impostos. Então, a gente pode representar a propensão marginal a consumir dessa forma, ou com um Czinho também. É comum que a gente represente com um Czinho. Então, em posse de uma função custo, de uma função consumo, eu posso fazer a derivada dessa função consumo em relação a y e obter a minha função propensão marginal a consumir. Se eu estiver interessado num ponto específico, aí eu calculo a propensão marginal a consumir nesse ponto. E eu faço a análise semelhante ao caso anterior. Eu posso considerar a variação de uma unidade. Então, essa propensão marginal a consumir de 16, ela está dizendo que se eu aumentar uma unidade na minha renda disponível, o aumento do consumo será de 0,15, sempre considerando variações de uma unidade, ok? Para a gente fazer a propensão marginal a poupar, que é o nosso segundo caso aqui, a gente precisa, antes de tudo, ter a função poupança.
Como é que a gente pode obter a função poupança caso ela não seja dada diretamente? Caso seja dada apenas a função consumo? A gente sabe, a gente já definiu que poupança é igual à renda, que a gente está representando por y, menos o consumo. Então eu deixo o y aqui, que é a minha renda, e subtraio o consumo, que é a função consumo, que foi o que eu fiz nesse passo. Ok? Reorganizando, a gente vai ter essa expressão aqui. E a propensão marginal a poupar, o quanto a pessoa está propensa a poupar, ela vai ser a derivada da função poupança em relação à renda disponível, que a gente também pode representar por Szinho, S minúsculo. Quando a gente fizer esse processo de derivação, a gente vai obter uma função, né? Nesse caso. Se a gente fizer a análise para o ponto x igual a 16 também, a gente vai pegar isso aqui e substituir na função propensão marginal a poupar e obter um valor de 0,85. Fazendo a análise marginal, a gente vai sempre pensar na variação de uma unidade. Então, essa propensão marginal a poupar, ela está dizendo que se eu aumentar uma unidade na renda disponível, se eu for de 16 para 17, a minha propensão marginal a poupar vai ser de 0,85, ok? Lembrando que essas propensões marginais a poupar e a consumir, elas sempre estarão entre 0 e 1, que ela é um percentual da renda que vai ser alocado ou para consumo ou para poupança, certo? E por fim, a gente tem a nossa função de produção e a partir da função de produção a gente pode obter também uma função marginal, ok? O que seria? É a derivada da função de produção em relação ao insumo. Aqui a gente tem que a produção de x é igual a essa função aqui, 50 vezes x elevado a meio, e a propensão marginal, a produtividade marginal, né, nesse caso aqui a gente vai chamar de produtividade marginal, porque a gente está falando de uma função produção, então aqui a gente vai denominar de produtividade marginal do insumo, né? Como a gente está no caso de funções de apenas uma variável, a função de produção terá só um insumo também. Então, a produtividade marginal nada mais é do que a derivada da função de produção em relação ao insumo. E aqui a gente tem o resultado da produtividade marginal dessa função. E, novamente, a gente pode estar interessado em calcular em um ponto específico. Aí, nesse ponto específico aqui, x igual a 10.000, a produtividade marginal foi de 0,25. E, novamente, a gente pode pensar na análise marginal. Ou seja, se eu passar de 10.000 para 10.001, eu vou ter um acréscimo na minha produção de 0,25. Essa é a análise marginal, ok? Então, a gente pode fazer essa análise para todas essas funções, considerando a variação de uma unidade.